Ao meu lado está aqui o Agostinho Teixeira, como sempre, aos sábados, trazendo para a gente, né, mais informações e também os seus comentários ao longo da programação matutina aqui da Rádio Bandeirantes. É claro que o nosso primeiro assunto, né, tem de ser eleição, porque estamos vivendo o segundo turno de uma eleição histórica. Há uma semana estávamos aqui na expectativa para saber como é que seria o desfecho da eleição presidencial no primeiro turno, se teríamos apenas um turno ou se seguiríamos nessa disputa entre Jair Bolsonaro e Lula, o ex-presidente e o presidente que está disputando a reeleição. Nessa semana, né, Agostinho, o que a gente acompanhou? Esse é meu destaque aqui de abertura e o Agostinho, claro, tem total liberdade para concordar ou não comigo ou trazer outro destaque se achar interessante outro assunto nessa manhã. Mas para mim, o balanço que pode ser feito dessa semana é mais do mesmo do que vimos ao longo do primeiro turno. Ou seja, os candidatos aí tentando trazer apoio, tentando aumentar o arco das alianças. O Bolsonaro um pouco mais do que o Lula nesse segundo turno, até porque o Lula começou esse movimento no primeiro turno, foi mais inteligente desse ponto de vista, de tentar agregar, de tentar trazer para sua canoa nomes que pensam de forma diferente, mostrando, né, para a população que ele não tem apenas uma linha de pensamento, mas quer a participação de pessoas que pensam diferente. Afinal de contas, colocou Henrique Meirelles, Guilherme Boulos, a Marina Silva no mesmo barco, agora somou a Simone Tebet, de alguma forma também o PDT e o Ciro Gomes, que não está tão próximo quanto os outros, mas declarou apoio para o Lula. E o Jair Bolsonaro, sim, esse entendeu que vai ter que pisar no acelerador nesse quesito se quiser ganhar a eleição. Afinal de contas, não tinha uma grande aliança no primeiro turno, né? Pelo menos do ponto de vista dos políticos. Os artistas também estão se manifestando, jogadores de futebol, e nós estamos seguindo nessa toada. Agora, discutir mesmo os problemas do Brasil ninguém quer. Talvez a primeira oportunidade seja o debate da Band, que está marcado para o dia 16. Está longe, tem uma semana ainda pela frente. O ideal é que nós tivéssemos esse tipo de assunto em pauta, mas não é o que temos até o momento, né? O que a gente tem visto até agora é realmente os candidatos traçando aí lembranças do passado de cada um, que são importantes para você definir o voto. Afinal de contas, você precisa saber o que Bolsonaro, o que Lula fizeram, né? O que os outros candidatos que estão disputando o segundo turno. Isso faz parte, né, do jogo. Agora, depois de uma semana, não tem um tema que a gente consegue avançar, não tem uma situação que não fica essa história que o Bolsonaro tem mais voto de evangélico, o Lula mais voto de católico, o Bolsonaro tem mais voto no Sul, o Lula tem mais voto no Nordeste, os homens, né, parece que empatam aí nos dois, o Lula tem uma vantagem em relação às mulheres, por isso que está na frente do Bolsonaro, segundo os institutos de pesquisa, nos primeiros levantamentos que foram feitos, mas é muito preocupante. Essa história de querer dar um cheque em branco para Lula ou para Bolsonaro é preocupante. A gente precisa saber o que eles querem fazer. O que eles pensam sobre economia, saúde, educação, segurança pública. A gente sabe mais ou menos a linha de cada um. Eles são diferentes nisso. Agora, eles vão assumir compromissos? Eles vão, de alguma forma, se dirigir para o eleitor para destrinchar aquilo que eles defendem, vão seguir com bandeiras históricas, vão transformar bandeiras para ganhar eleitorado e mostrar aí alguma evolução naquilo que já apresentaram para o país? É isso que nós estamos aguardando, mas por enquanto sentados para não cansar, viu, Agostinho? Bom dia. Isso aí, Pedro.